Bom, pessoal, o nosso grupo de matemática optou por trazer um tema no nosso modo de entender, um tema bem relevante, mas pouco discutido e explorado em reuniões como essas de formação, para que a gente se mantenha atento de como a gente encara, de como a gente interpreta, de como a gente lida com a matemática. Então, hoje nós estamos trazendo, né, uma breve pesquisa que nós fizemos aí, para que a gente discuta junto, né, troque uma ideia aí sobre a etnomatemática. Bom, a etnomatemática, segundo o professor emérito da Unicamp, o pesquisador brasileiro Ubiratã D'Ambrosio, ele foi pioneiro nesse tema. O etno não significa cor de pele ou raça. O etno significa o ambiente em que o sujeito está inserido a maior parte da vida dele. E esse outro caminho de relacionar com o real, com o dia a dia ou cotidiano, é uma coisa que está produzindo efeito. Então, a etnomatemática surge por volta da década de 70, fazendo críticas, né, acerca do ensino tradicional da matemática, que costumava, e aí ainda a gente pode usar no presente ainda, né, em várias situações, né, em várias maneiras que a gente vê de se conduzir essa disciplina de matemática como sendo o berço à Grécia antiga e desconsiderar os outros saberes. Para poder ilustrar isso, né, de como, se a gente não tomar cuidado, como todo material didático, a gente tem que estar atento para não estar reproduzindo algumas coisas. Não que não sejam importantes e relevantes, mas sempre cabe a gente fazer um parênteses e discutir, né, o que foi passado. Eu vou passar um trecho de um desenho, né, um desenho animado aí, é o Pato Donald no País da Matemática. Ao todo tem 28 minutos, né? Eu selecionei um trecho, claro, menor, né? Para a gente não assistir tudo, para a gente discutir a visão sobre o que é a matemática, onde está a matemática e esta origem da matemática, como foi discutido. Vamos ver aqui um trechinho. Olá, Donald. Sou eu. Onde estou? No país da matemática. País da matemática. Tu ouve falar dele. É uma terra cheia de aventuras. Ai, é você. Sou um espírito. O verdadeiro espírito da aventura. Isso é comigo. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática. Isso é para intelectuais. Intelectuais? Espera um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Aham. Sem os intelectuais, não existiria música. Ah, Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras. O pai da matemática e da música. Matemática busca. Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Puxe uma corda. Ei, Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações ele conseguiu isto.
Alunos elaborou a escala musical que é usada até hoje. Caramba! A matemática é mesmo dos mais incríveis. Imagine só a empolgação de Pitágoras quando comunicou sua descoberta aos amigos, uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. Todos usavam um emblema secreto, o pentagrama. Vamos ver qual é o assunto de hoje. Deixa eu só fazer um comentário sobre o pentagrama. Eu sempre faço esse comentário com os alunos na sala de aula, principalmente ali mais ou menos no oitavo, nono ano, quando eles começam a estudar os teoremas de Pitágoras e a gente fala dos pitagóricos e o pentagrama como este símbolo, né? E por que que ele utilizou o pentagrama? E vejam como as coisas se reproduzem, né? O Pitágoras, ele, né, como a gente viu aí, eles tinham esse pentagrama, ele escolheu, o vídeo já vai mostrar por que que ele escolheu, por ser uma forma muito especial e presente na natureza. E o Pitágoras, ele, como politeísta, né, que era quase todos os gregos nessa época, ele acreditava em vários deuses, porém ele achava que o Dionísio não existia. Que na verdade a função do Dionísio, na crença deles, era a matemática. Então, por isso que ele buscava na natureza a explicação para a criação de tudo. E aí, quando, né, foi desenvolvido o Teorema de Pitágoras, ele aplicou o Teorema de Pitágoras em um quadrado de lado 1. Então, quadrado de lado 1, ele aplicou o Teorema de Pitágoras para calcular a diagonal. Então, o Teorema de Pitágoras. É bem confuso de dizer, mas é bem simples, né, de se fazer. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, os lados são os catetos, então um daqui, um do outro lado, e a hipotenusa é o x que a gente quer descobrir. Então, fica x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 é 2. Tira o expoente que está no x e passa para o outro lado em forma de raiz. Então, a gente descobre que a diagonal do quadrado, pelo teorema de Pitágoras, é raiz quadrada de 2. E vejam só, raiz quadrada de 2 é um número irracional. Foi a primeira vez que o homem topou com esse número irracional. É um número que eu costumo brincar também com os alunos, que ele é como se fosse um alienígena. Porque a gente sabe a sua representação, a gente imagina como ele seja. Porém, nenhum homem jamais viu na sua plenitude um número irracional, porque ele tem infinitas casas e não decimais, né? O próprio número raiz quadrada de 2, existe um desafio até hoje para quem encontrar alguma regularidade. Um japonês construiu há uns anos atrás um supercomputador de 2 andares, calculou 2 bilhões de casas decimais e não achou regularidade e não achou no final. Então, o que nós temos com os números irracionais é uma representação. Por isso que eu falo assim, eu associo com alienígena, porque o que a gente sabe, né? Nunca ninguém viu, a gente tem uma representação, a gente tem uma ideia que exista e que seja de tal forma. E aí caiu por terra esse conceito que o Pitágoras tinha, né, sobre a matemática ser o Deus, né, central, criador, a criação a partir ali da matemática, porque questionaram o óbvio para ele, como é que você quer explicar toda a criação a partir da matemática, sendo que esse número irracional aí, você não consegue explicar, ele, né, não existe. Isso é coisa do inimigo, de quem não tem crença, e isso se passou ao longo da história. E vejam só,
né? Todos vocês sabem. O pentagrama hoje já faz muito tempo, ele é símbolo de culturas satanistas, é de quem não acredita em Deus ou de quem é contra Deus, né? Então, símbolos de banda de rock, é, séries de televisão, filmes, a gente vê o pentagrama, que é o pentagrama de Pitágoras, representando algo com um maligno sempre, né? Naquela série sobrenatural, Supernatural, é, eles têm, né, o pentagrama como o único formato que aprisionam os demônios, né? Constantine, ele tem metade de um pentagrama de um lado do outro e aí ele junta a forma e tem total relação com essa época, como se passou ao longo dos anos essa cultura do pentagrama a partir de Pitágoras, né? E tem um monte de outras lendas, né, que só chegou a essas bandas de rock essa interpretação até hoje, porque os pitagóricos passaram a ser perseguidos e quando eles eram descobertos, as pessoas desenhavam um pentagrama na porta da casa deles para que todos passassem ali soubessem que eles eram aqueles que queriam desafiar Deus, que queriam, não acreditavam em Deus, e aí, se não acredita em Deus, acredita no outro lado, e isso historicamente, mais ou menos como a caça às bruxas, foi passando e é reproduzido até hoje. E tem gente que morre de medo até hoje de usar uma correntinha, por exemplo, e com um pentagrama. Só uma curiosidade aí. Vou passar um pouquinho, ele vai colocar umas musiquinhas aqui para tocar, eles vão tocar, vai falar das músicas de hoje. Vou lançar um pouquinho. Olha, você do intelectual exatamente. Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas este é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica.
proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa. Isso é matemática. Adoro figuras desse tipo. Donald. A experimentar. Não. Proporção ideal. Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Sabia que ia conseguir. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia, Mas essa parte que eu o queria jasmim estrela, que chegasse a estrela do mar, ao pentagrama. a flor de cera, existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Realmente é incrível. Vou parar por aqui. Sempre encontramos as proporções Se mágicas tiver da curiosidade, regra de é ouro nas só espirais dos disponibilizar o desenhos da material aí a gente assiste mais. E aí, só para completar, né, toda a história, qual que é o pingente que a gente utiliza, por exemplo, né? É a estrela de Davi, que é a de 6 pontas, né? Porque tem que sempre ter o antagônico, né? Então, como tem a de 5 pontas, né? Com esta interpretação que eu falei, então nós temos a de 6 também, que é conhecida como a estrela de Davi, a de 6 pontas. Mas enfim, isso aí é assunto para outro bate-papo, eu só quis fazer esse parênteses. Então, assim, a gente viu. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Um desenho para você passar para as crianças ali, despertar ainda mais a curiosidade, mostrar a matemática no dia a dia, no cotidiano. Mas aí a pergunta é: no dia a dia de quem? No cotidiano de quem? Né? Sempre nessa visão dos gregos, Pitágoras como o pai da matemática, como um grande intelectual, que matemática é para intelectual, que a matemática está lá nas construções, no prédio, na música. De quem? Né? Então, essa é a crítica, né? Essas são as críticas que vieram, né, para compreender o óbvio, né, que a matemática está presente na cultura de todos os povos, originária da habilidade de responder às necessidades de sobrevivência por meio da solução de problemas e atividades do dia a dia. Neste entendimento, a etnomatemática consiste em compreender e valorizar a existência da matemática vivenciada na prática por artesãos, pescadores,
pedreiros, costureiras, comerciantes, ambulantes e entre outros, e principalmente na sua própria leitura de mundo, por meio desta ciência que é a matemática, e em diferentes culturas, como a indígena, a cigana, a ribeirinha e etc. Então a etnomatemática, ela não vem para substituir a matemática dita tradicional, com berço na Grécia, com raízes europeias apenas, né? Mas para expandir este horizonte, um dos textos que eu li diz que é uma matemática que ela contém uma geografia, ela tem uma localização, ela tem uma história própria, ela tem uma arte própria. Essa arte própria, essa cultura, essa geografia, essa história está dentro de um determinado território, que é o que nós estamos atuando. E aí, qual que é o referencial, qual que é a base? Os parâmetros curriculares nacionais tem um texto, né, tem um trecho de um texto aí que fala sobre a etnomatemática, né, dentre os trabalhos que ganharam expressão nessa última década, mas aí, ó, essa última década, eu até coloquei entre parênteses lá, pesquisei a data de publicação, é 97 98, né, então coloquei ali 98. Então, olha só que última década que nós estamos falando, né? Década de 90. Destaca-se o programa Etnomatemática, com suas propostas alternativas para a ação pedagógica. Do ponto de vista educacional, procura entender os processos de pensamento, os modos de explicar, de entender e atuar na realidade dentro do contexto cultural do próprio indivíduo. A etnomatemática procura partir da realidade e chegar à ação pedagógica de maneira natural, mediante um enfoque cognitivo com forte fundamentação cultural. Então, ao se trabalhar dessa maneira, a gente está bem baseado nos parâmetros curriculares nacionais. E para aproximar a etnomatemática da escola, é preciso basear as aulas e as atividades no contexto sociocultural, no território, nas necessidades e aspirações pessoais e profissionais dos estudantes, além de promover relações interculturais e a abordagem visa um processo de ensino-aprendizagem mais criativo e plural, né? Então aqui nós temos alguns exemplos, né, de como se pode trabalhar assim. E aqui mais um trechinho para não falar que a gente fica só no campo teórico, né, do assunto, mas como dá sim com atividades simples lá na base, onde o aluno ainda tem a curiosidade, aquela vontade plena de saber e explorar, como dá para a gente trabalhar neste sentido da etnomatemática. Vamos ver esse trechinho aqui. É miragem ou a turma do quarto ano está mesmo fazendo compras? É isso mesmo. A professora Sandra inventou um projeto que não é bem um jogo, mas uma brincadeira. As crianças vão às compras com cédulas que imitam dinheiro de verdade. E tem que fazer muito bem as contas para não ficar devendo. Quanto que você acha que vai dar essa conta? 15,98. 15,98, você acha? Como é que você fez essa conta? Mensalmente eu tirei os centavos e fui contando os reais. Aí depois eu acrescentei com centavos. Gustavo, será que vai dar o que ela falou? 15,70? E quanto que você tinha falado? 15,98. Então tá. Você quase acertou, já chegou pertinho. Lucas, como é que você fez a conta aí? Você usou já adição, multiplicação? Eu escrevi que eu fui no supermercado com 50 reais. Tá. Que
que daí eu comprei 5 rodos por R$3,90 cada. E daí eu também comprei uma caixa de leite por R$5 e uma lasanha por R$8,50. Daí a conta de vezes eu fiz R$3,90 vezes 5, que daí deu um resultado, R$19,50. Na conta de adição, para saber quanto que deu na minha conta, eu peguei R$19,50 mais 5 mais R$8,50, que deu R$33. Precisei montar o mercado porque não estava funcionando. Tudo que eu tentei, de desenhar dinheirinho, colocar valor nas coisas, olha, a compra está aqui, quantas moedas eu usei, quantas cédulas eu usei para pagar esse produto, então não estava dando certo. Agora, você leva eles para o mercado e fala, tá, me dá uma relação do que você comprou. Então você lançar o desafio, elabora um problema para mim, então. Na escola da Ilha Resende, zona norte de São Paulo, a brincadeira é de cálculo mental. A criança coloca os pés em 2 números para somar 10. Esse vídeo, gravado pelo diretor da escola, Ivan Rodrigues, é uma sondagem para avaliar o processo de aprendizagem dos alunos. O diretor Ivan tem um interesse particular pela disciplina. Ele fez licenciatura e mestrado em ensino de matemática. E aí até uma sondagem minha enquanto diretor, se isso está sendo explorado na sala de aula, né? E como é que essas atividades no pátio podem contribuir também com esse conhecimento matemático. Meus parabéns! Veja este outro vídeo também cedido pelo diretor Ivan. 126 mais 99. Como que você fez? Coloquei o 126. Aí peguei e tirei o 26. Somei 100 mais 99, ficou 199. Aí eu passei tirei dos 6, ficou 5. Coloquei no 100, ficou 200. Aí eu coloquei o 85. Sensacional, incrível, né? Então veja só, né, este exemplo. Se o professor, nesse caso, né, forçasse o aluno a usar o algoritmo, né, dito tradicional, mataria toda esta criatividade, né, e a possibilidade de o aluno criar e desenvolver o seu algoritmo particular, né? Então, é simples, mas se configura etnomatemática, né? Então, como a etnomatemática é um instrumento poderoso para aproximar e valorizar outras culturas e saberes, também pode ser utilizada, por exemplo, como uma das ferramentas para se combater o racismo, né? Tão necessário a gente estar explorando este tema, né? Apresentando para os alunos a matemática a partir da cultura africana, por exemplo, né? Que tem outra vertente que se chama afroetnomatemática. Então tem o link aqui de um projeto de uma professora que ela fez uma exposição inteira explorando a África como berço da matemática. É incrível as fotos que tem lá, a descrição do projeto dos alunos também. Então aqui não é para ser uma aula, né? É mais ser um gatilho que promova essa discussão e que a gente leve mais essa discussão nas nossas formações e como a gente pode implantar essa etnomatemática na nossa unidade, né, com essas atividades simples, nada, né, fora do normal. E para finalizar,
né, nas palavras de Galileu, né, segundo Galileu, a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo, e para o nosso professor D'Ambrosio, pioneiro aí na etnomatemática, a etnomatemática é a arte ou técnica de explicar, de entender, de se desempenhar na realidade, dentro de um contexto cultural próprio. E com isso a gente encerra aqui, deixar a referência bibliográfica aí, beleza? E vamos discutir um pouco mais sobre isso. Espero a participação de vocês agora com os comentários e as percepções a respeito do tema. Beleza? Aquele abraço.